em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca, mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e a prendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Lixo não é apenas um problema nos oceanos, cidades e florestas terrestres. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, que foi deixado no espaço e agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoritos e outros objetos cósmicos. Existem atualmente mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos caso colidam com uma espaçonave ou satélite. A NASA faz o seu melhor para rastrear cada objeto e garantir que missões espaciais possam chegar ao seu destino com segurança. Você já olhou para o céu durante a noite e tentou contar todas as estrelas? Boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas outras estimativas apontam para mais de 200 bilhões, já que calcular a quantidade exata é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto ao universo inteiro, há pelo menos 1 bilhão de trilhão de estrelas. Isso é 1
com 21 zeros depois. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua, e foi assim por muito tempo. Demorou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevaleceu é a teoria da fissão. Ela sugere que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, enviando partículas para todos os lados. A gravidade uniu as partículas e a Lua foi criada. Finalmente, ela entrou no plano eclíptico da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Uma viagem para a estrela mais próxima, além do Sol, levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. É isso que eu chamo de voo longo, hein? Você levaria cerca de 100 mil anos para viajar de um extremo da nossa Via Láctea para o outro na velocidade da luz. Em um avião, são zeros demais para caber em uma tela. Cabe cerca de 1 milhão de terras no Sol, mas há uma estrela chamada UY Scuti que é 1.700 vezes maior que o Sol. Quase tudo no espaço está conectado com todo o resto pela gravidade. Sistemas estelares são partes de galáxias, galáxias são partes de aglomerados e aglomerados são partes de superaglomerados. O maior superaglomerado conhecido no universo é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, isso que eu chamo de nome. São mais de 10 bilhões de anos-luz de largura. Marte possui todas as maiores formações naturais do Sistema Solar. Uma montanha 3 vezes mais alta que o Everest, um cânion quase 7 vezes maior que o Grand Canyon e uma cratera na qual poderia caber metade do rio Amazonas. Embora a teoria do Big Bang seja mais viável, os pesquisadores ainda encontram evidências contra ela. Por exemplo, uma teoria sugere que há um eixo em torno do qual todo o universo gira. É curiosamente chamado de eixo do mal. Há um buraco negro supermassivo no centro de quase todas as principais galáxias, até na nossa. Os buracos negros podem atrair não apenas estrelas e planetas, mas também outros buracos negros, eventualmente se fundindo e se tornando um só, com uma massa muito maior. O movimento de rotação e a enorme gravidade dos buracos negros às vezes fazem com que eles joguem jatos de matéria no espaço, viajando quase à velocidade da luz. Existe uma coisa chamada Grande Atrator. É uma anomalia gravitacional fora da nossa galáxia que não pode ser vista, mas é conhecida por atrair a Via Láctea e muitas outras galáxias para si mesma. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, que fica em Marte. Ela é 3 vezes mais alta que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você pudesse ficar no topo do Monte Olimpo, nem se daria conta de que está no topo de uma montanha. A curvatura do planeta acaba disfarçando as inclinações dela. A gravidade da Lua corresponde a apenas 17% da Terra. Se o seu peso for de 45 quilos aqui, você pesaria apenas 8 quilos na Lua. E conseguiria andar 6 vezes mais longe e carregar um peso 6 vezes maior lá. Ou simplesmente contrataria alguém da NASA para carregar isso. Embora seja mais fácil andar sobre a Lua, é mais perigoso também. O pé de um astronauta vestido com aquele traje espacial pesado afunda no chão lunar até 15 centímetros de profundidade. Os saltos a longa distância são incontroláveis e perigosos, pois a superfície da Lua é cheia de crateras profundas. Uma das coisas que torna o Júpiter famoso é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante que existe por lá. Esse fenômeno costumava ser tão gigante que caberiam 2 ou até 3 terras lá dentro. Mas a mancha está encolhendo, agora não consegue abrigar mais do que um planeta Terra. Se 2 pedaços do mesmo metal encostarem um no outro no espaço, eles vão se fundir e ficar juntinhos para sempre. Isso não acontece por aqui, pois a água e o ar manteriam esses pedaços separados. A Lua não é redondinha, ela tem formato oval, por causa da gravidade da Terra. A base dos pontos com formato de ovo está virada para o nosso planeta. As matérias visíveis normais, como os planetas e estrelas, compõem apenas 5% do universo. O resto consiste em energia escura e invisível, por volta de 68%, e matéria escura, cerca de 27%. Ou seja, não sabemos nada sobre 95% do espaço sideral. O misterioso cinturão de Kuiper fica atrás da órbita de Netuno. Ele é cheio de objetos enormes de gelo.
O mais curioso sobre esse fenômeno é seu padrão de movimento. A única explicação que os astrônomos têm é que Netuno está escondendo um planeta enorme. Esse planeta hipotético já tem até nome, Planeta 9. Tudo o que precisamos fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Você não conseguiria usar um chapéu em Vênus. Jamais. E se tentasse ficar em pé, os ventos desse planeta são insanos. Chegam a soprar 50 vezes mais rápido do que a rotação do planeta. E mais, esses ventos poderosos nunca param e podem até ficar mais fortes com o tempo. Cansado de ficar no mesmo lugar? Você terá que viajar 17 bilhões e 700 milhões de quilômetros só para sair do sistema solar. Lembre-se de levar o Google Maps com você. Você provavelmente já ouviu falar do gás metano, um subproduto de processos naturais como atividades vulcânicas e das vacas. Pois é, além de estar presente na atmosfera de Marte, essa coisa também confunde os astrônomos o tempo todo. O fato é que o volume de metano de Marte não para de oscilar e os cientistas não conseguem descobrir de onde ele vem. Será que existem vacas em Marte? Como você deve lembrar, Plutão era um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, ele foi reclassificado como um planeta anão. Caramba, decidam-se! Mas o fato mais curioso sobre esse corpo celestial é que seu diâmetro é menor do que o dos Estados Unidos. Veja só, a maior distância de uma ponta a outra desse país, no caso do Maine até o norte da Califórnia, é de pouco mais de 4.500 quilômetros. Já Plutão tem apenas 2.370 quilômetros de diâmetro. Na verdade, se você colocasse Plutão no meio dos Estados Unidos, esmagaria só os estados de Iowa, Kansas e Nebraska. Coitados dos americanos! Urano gira de lado e os astrônomos não têm ideia do que motivou o planeta a escolher essa posição. A principal hipótese é que a culpa seja de colisões mega poderosas, mas até o momento isso é apenas uma teoria. Por falar nisso, esse é o único planeta com essa característica. Nosso Sol é muito, mas muito grande mesmo. Quer provas disso? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar corresponde à do Sol, mais precisamente ao hidrogênio e ao hélio do qual ele é feito. O que resta, cerca de 0,14%, corresponde à massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Um ano-luz é a unidade de distância percorrida pela luz em um único ano. A luz se move a um pouco mais que 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, um ano-luz é quase 10 trilhões de quilômetros. Isso me lembra que nossa Via Láctea tem 105.700 anos-luz de largura. De verdade, confia em mim. Há muita água flutuando no espaço. Os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor que é 140 trilhões de vezes a massa da água do oceano na Terra. Mas não se preocupe, ela está a 12 bilhões de anos-luz de distância, então não corremos o risco de morrer afogado tão cedo. Os anéis de Saturno não foram descobertos de uma só vez. Isso aconteceu gradualmente, e eles receberam o nome em ordem alfabética de acordo com a ordem em que foram encontrados pelos cientistas. Seus nomes são D, C, B, A, F, G, E, o que naturalmente se diz Dick-Bafge. Há uma mancha vermelha gigante em Júpiter que é maior que a Terra. Os astrônomos confirmaram que é uma tempestade perpétua que vem ocorrendo há séculos. Cores na ausência de gravidade. Os astronautas usam apenas trajes espaciais cor de laranja durante o lançamento, no pouso ou quando estão na espaçonave para fins de sobrevivência e resgate. Os trajes brancos estão equipados de maneira diferente para ajudá-los a sobreviver no espaço sideral. O vizinho mais próximo da nossa Via Láctea é a galáxia de Andrômeda. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância e você pode vê-la em uma noite clara a olho nu. E aliás, em um pouco mais de 4 bilhões de anos, nossa galáxia colidirá com a galáxia de Andrômeda. De acordo com algumas previsões, as galáxias não sobreviverão, mas nosso sistema solar sobreviverá. Façam suas apostas. São necessários 243 dias terrestres para Vênus completar uma rotação em torno do seu próprio eixo, mas são necessários 225 dias terrestres para esse planeta orbitar o Sol. Isso significa que um dia em Vênus é mais longo que um ano por lá.
nós sempre vemos o mesmo lado da Lua, não importa onde estamos na Terra. Isso ocorre porque a Lua gira em torno da Terra na mesma velocidade que gira em torno do seu próprio eixo. O espaço sideral não é um vácuo perfeito. Ele contém não apenas estrelas e planetas, mas também nuvens de poeira interestelar, plasma espacial e raios cósmicos, que são fragmentos de átomos vindos da periferia do Sistema Solar. Um fenômeno com o qual as pessoas devem se preocupar enquanto exploram o espaço é a soldagem a frio. Se duas peças do mesmo tipo de metal se tocam no espaço, elas se ligam e ficam permanentemente grudadas. Isso não acontece na Terra, pois a água e o ar mantêm as peças separadas. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional não usam os pés para andar, eles flutuam ao redor. Assim, em órbita, a pele dos pés se torna muito macia e começa a descascar. É por isso que eles precisam tirar as meias com muito cuidado. Caso contrário, as células epiteliais se soltam e flutuam no ambiente quase sem peso. Terremotos na Lua, ou mais corretamente, luamotos. Não são algo de ficção científica. Eles não ocorrem tão frequentemente quanto no nosso planeta. E quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que luamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Uma das luas de Saturno, a Rhea, pode ter um sistema de anéis composto por 3 faixas estreitas. Se os astrônomos conseguirem confirmar isso, será a primeira vez que o ser humano descobrirá anéis ao redor de uma lua. Ei, isso não é nada, eu tenho anéis ao redor da minha gola há anos. A matéria visível normal, por exemplo, planetas e estrelas, representa apenas 5% do universo. O resto consiste em energia escura invisível, cerca de 68%, e matéria escura, cerca de 27%. Some isso e temos 95% do espaço, sobre o qual não sabemos nada. Nas áreas mais escuras, o espaço é congelante, menos 270 graus Celsius. Mas tente orbitar a Terra à luz do Sol, e você entenderá a sensação escaldante de 121 graus Celsius. Essa é uma das razões pelas quais os trajes espaciais dos astronautas são brancos. Essa cor é a melhor para refletir o calor do Sol. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro